O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 e 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. Alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar inferior a 25%. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico a seguir. Decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que, no período a que se refere o gráfico, foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1, alerta cinza. Dia 12, alerta laranja. Dia 13, alerta vermelho. Em quais desses dias o aviso foi emitido corretamente? Letra A, 1. B, 12. C, 1 e 12. D, 1 e 13. Ou E, 1, 12 e 13. Pessoal, como a gente viu aí na questão, tá? Ele emitiu esse gráfico, certo? E aí ele é um gráfico que relaciona os dias, tá? E a temperatura e porcentagem, ok? E aí o seguinte, ele traça temperatura e umidade daquele respectivo dia. Eu trabalhei a temperatura nesse gráfico azul e trabalhei a umidade no gráfico vermelho, tá? E aí, ó, ele emite alguns alertas de acordo com algumas informações, certo? Se a temperatura for inferior a 10 graus e a umidade inferior a 40%, ele vai emitir um alerta cinza, certo? Se a temperatura ficar entre 35 e 40 graus, lembrando que os dois entram, tá? E a umidade ser menor que 30 graus, vai emitir um alerta laranja para aquele dia. Se a temperatura for maior que 40 graus superior e inferior a umidade for inferior a 25 graus, ele vai emitir um certificado vermelho. E aí diz o seguinte, que no dia 1 foi emitido um alerta cinza, no dia 12 um alerta laranja e no dia 13 um alerta vermelho. E ele quer que a gente julgue se esses alertas foram emitidos de forma correta. Então vamos analisar o gráfico. Vê só, no dia 1, tá, que eu está aqui, ele teve o azul e a temperatura ficou menor que 10 graus, ok? E a umidade foi inferior a 40%. Nos atende? Sim, nos atende. Então, dia 1 foi emitido um certificado correto, um alerta correto, ok? No dia 12, ele falou o seguinte, vamos analisar aqui, ó. Isso aqui é a minha umidade. Umidade tem que ser menor que 30 graus. Foi menor que 30 graus, pois ela está aqui no 20. E a minha temperatura tem que ficar entre 35 e 40. Vê só, a nossa temperatura aqui, ela é exatamente 40, ok? Então, também está entre. O dia 12 está correto. E o dia vermelho? Vamos lá, o dia 13. O dia 13, ele está aqui, ó. O dia 13, a nossa temperatura foi exatamente 40. Certo? Então, ó, ela foi exatamente 40 graus e não atende. Por quê? Porque ela tem que ser superior a 40. Então, essa aqui, ó, está errada. Quando a gente for analisar nossas alternativas, a gente tem que o gabarito correto é dia 1 e dia 12. Valeu, galera!